Olá pessoal, é muito bom estar mais uma vez aqui. Queria pedir a você que compartilhasse, que desse um like, que você divulgasse esse vídeo e tantos outros que nós temos feito para que possa enriquecer o conhecimento, concedendo assim base bíblica para o seu crescimento e o crescimento de tantas outras pessoas. Nós estamos falando de uma série Por que não sou? E por que não sou mórmon, nós vamos falar, por que não sou católico, nós vamos falar. Nós estamos falando por que não sou testemunha de Jeová. Já falamos de duas razões pela qual nós não somos testemunha de Jeová. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de mais duas razões, ok? Nós vamos falar da razão do inferno, porque eles não acreditam no inferno, e nós vamos falar a respeito da imortalidade da alma. Mas eu quero ler uma citação de Georges Mionis, que diz assim, ele é um escritor francês, e ele em seu livro A História do Inferno, na página 50, ele faz a seguinte citação: de todos os filósofos gregos clássicos, o que teve maior influência no conceito tradicional do inferno foi Platão. Então ele está dizendo que, na verdade, as pessoas estavam sendo influenciadas por Platão. Muitas pessoas, muita gente foi influenciada por Platão. Ora, a influência é algo que acontece. Por exemplo, os testemunhos de Jeová tentam também nos influenciar e provar que os ensinamentos deles são certos, são corretos. A influência nos envolve no dia a dia. Mas eu quero dizer que nós não somos influenciados. Os nossos pensamentos, eles não são influenciados por pessoas. Os nossos pensamentos, eles precisam ser influenciados pela palavra de Deus, porque o que vale é o que a Bíblia diz e a correção que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, o que a Bíblia diz é que vai nortear a nossa caminhada. Dois reformadores muito conhecidos de todos nós, Martinho Lutero e João Calvino, eles também acreditavam que as pessoas, após a morte física, elas iriam estar para sempre longe de Deus, iriam para o inferno. Mas segundo a Testemunha de Jeová, esse ensinamento não é bíblico. Esse ensinamento é de Platão. Platão que influenciou. Esse ensinamento não é bíblico. Esse ensinamento não existe. Mas eu quero apresentar algumas crenças dos TJs, dos Testemunhos de Jeová, e logo depois eu quero refutá-lo. Por exemplo, eles dizem o seguinte: após a morte, as pessoas não estão cônscias de nada. O que ele está dizendo? Eles acreditavam na aniquilação, então eles acreditam que uma pessoa, quando morre, eles acreditam que todas as vezes que aparece a palavra inferno na Bíblia, está falando de sepultura, está falando de morte. Então, a Bíblia fala muito mais do que isso. Qual a nossa refutação? Quando eles dizem que após a morte as pessoas não têm consciência de nada. O que vale é a Bíblia. E essa é uma parábola de Jesus, que está registrado no livro de Lucas, no capítulo de número 16. Nós precisamos perceber o que a Bíblia diz, o que é uma parábola. É um ensinamento terreno com um significado celestial. E quem conta esta parábola é o próprio Jesus. Ele diz assim, no versículo 24, então, clamando. Ora, quem clama significa que tem consciência. Ele disse assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha, ele tem consciência, ele pede misericórdia e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Ele não estava consciente? Como dizer que uma pessoa, quando morre, ela não fica consciente? Ela fica consciente, sim. Segunda crença, não existe uma ideia de tormento após a morte. Eles dizem isso porque eles acreditam que uma pessoa, depois que morreu, morre e acabou. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina completamente diferente. Olha o que diz Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormento, e esse texto está falando do rico e do Lázaro,
e agora esse texto que eu estou lendo está especificamente falando do rico, no inferno, estando em tormento. E como é que eles dizem que não existe tormento após a morte? Como que após a morte tudo acaba? Isso não é verdade. Levantou os olhos e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio. Então nós percebemos aqui que após a morte física há tormentos, sim. Há consciência, sim. Os textos que nós lemos provam isso. Terceira crença dos TJs. Eles dizem o seguinte, que depois do julgamento, Deus irá destruir totalmente o homem. Deus irá aniquilar o homem. Isso também não é verdade. Tanto que nesta mesma parábola, no versículo 26, diz assim, Abraão está dizendo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para o outro não podem, nem os de lá passar para nós. Então não há aniquilação. Há consciência, há tormento, e quem está de um lado não pode passar para o outro lado. Quarta crença dos Testemunhos de Jeová. Não há possibilidade de ressurreição. Claro, se eles acreditam que após a morte tudo acaba, se após a morte existe aniquilação, então, logicamente, eles vão dizer e eles vão reforçar, mostrando que não há ressurreição. Mas o que a Bíblia diz? Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, sem exceção, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aí ele começa a mostrar então como vai funcionar isso, como vai funcionar a ressurreição, porque uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Diz o texto assim, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então todo mundo, todas as pessoas, os grandes, os mais conhecidos do mundo, os intelectuais, todas as pessoas que nós conhecemos, todos, sem exceção, após morrerem, vão ressuscitar. Só que há uma diferença. Uns vão ressuscitar para a vida, para morar para sempre com Deus, e outros vão ressuscitar para a morte eterna, para viverem para sempre longe de Deus. Uma quinta crença dos Testemunhos de Jeová é que o diabo será aniquilado, que o diabo será destruído. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então você percebe aqui que Deus não vai aniquilar, Deus não vai destruir, Deus não vai acabar com o diabo. Não, ele vai ser atormentado, diz o texto que nós lemos, Apocalipse 20, verso 10, que ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos, para sempre. Sexta crença dos Testemunhos de Jeová. Deus não vai lançar ninguém no inferno, pois é contrário ao amor dele, ao amor de Deus. Deus não vai jogar ninguém no inferno. Você já deve ter ouvido isso. Não, Deus é tão bom que Deus não vai lançar ninguém no inferno. É um ledo engano. Sabe por que é um ledo engano? Porque para livrar o homem do inferno, Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou um Salvador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, alguns vão perecer. Por que vão perecer? Porque não recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, não é que Deus tenha prazer em lançar uma pessoa no inferno. Não. Mas a própria pessoa, por não se achegar ao Senhor, por não receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa certamente irá para o inferno. Isso não significa que Deus não seja bom.
Apocalipse capítulo 20, verso 13, vai refutar o que eles estão dizendo, que um Deus bondoso, um Deus muito bom, não vai lançar ninguém no inferno. Diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Viu? O mar, a morte e o além. Então está todo mundo entregue e foram julgados, um por um. Você vai ser julgado, cada um de nós vai ser julgado, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno, olha o inferno de novo aí aparecendo, foram lançados para dentro do lago de fogo. Aí diz mais: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus é bom, mas Deus dá a escolha para o homem. Deus deu o caminho para o homem. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse alguém não viverá para sempre com Deus, mas viverá para sempre longe de Deus. Olha o que diz Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha o que diz Mateus, capítulo 9, versículo 43 a 48. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, e serem lançado no inferno. Então é melhor entrar na vida com um dos pés do que com os dois no inferno. Ele está mostrando que o inferno existe, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Então, inferno não é sepultura. Inferno não é aniquilação. Inferno não é morrer e acabou. Você vai no enterro de muitas pessoas e a pessoa acabou. A pessoa é pó e ao pó voltará. Mas ela vai estar diante de Deus. Vai estar diante do Senhor, como nós lemos no texto, um a um. Nós vamos estar diante de Deus, diante do Senhor. Continuando: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados no inferno. Está falando do reino de Deus, está falando de quê? Do inferno. Aí ele conclui: onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu quero concluir lhe fazendo uma pergunta. Diante de tantas provas, você tem dúvida do inferno e da imortalidade da alma? Porque após a morte, a situação, irmãos, é irreversível. Não tem como mudar. O rico não teve como mudar o lugar onde ele estava. Ele não teve uma outra oportunidade. Não existe uma outra oportunidade. A oportunidade é hoje. A oportunidade é enquanto você está vivo, para que você se aproxime, para que a gente se aproxime. Então, esse ensinamento de que o inferno não existe, que morreu, acabou, está tudo aniquilado, Deus vai aniquilar as pessoas, isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Nós vimos nos textos que nós precisamos acreditar que existe inferno, sim. E não no sentido de ficarmos amedrontados com o inferno, mas nos aproximarmos de Deus para ficarmos longe. E mais, assim como a vida eterna é dada ao homem, o inferno também cabe ao homem escolher. Então, que você possa entender que existe inferno. Tantas passagens, tantas outras passagens na Bíblia provam que
que o inferno existe, provam que o ser humano ou vai para o céu ou ele vai para o inferno. Então, o inferno existe. Espero ter ajudado você e até novamente nos encontrarmos e que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém.